Olá, eu sou a Daniela Álvares Bescoff, eu sou escritora e cientista política. Hoje eu quero falar com vocês sobre a relação entre mulheres lésbicas e o processo de desfeminilização estética e comportamental. Então eu vou explicar o que eu quero dizer com essas ideias, esses termos. Então a ideia é conversar sobre a questão da feminilidade, da feminilização, do patriarcado, e pensar também as mulheres lésbicas nesse processo. Então, esses temas eu venho pensando já há alguns anos. Então, se a gente voltar lá para o ano de 2001, 2002, foi um momento que eu já pensava essa questão da feminilização, né? Não utilizava esse termo ainda, mas pensava essa crítica, né, aos processos de violência, aos corpos das mulheres. Então, seja escrevendo, seja com intervenções artísticas, seja das artes cênicas ou artes visuais, intervenções que eu fazia no espaço, e também escrevendo, né, criando teoria. E essa reflexão se desenvolveu de várias formas ao longo da minha vida. E no ano de 2015 e 2016, mais ou menos, eu comecei a utilizar esse termo feminilização. E naquele momento fazia sentido, eu coloquei o conceito de uma forma que parecia coerente no momento, que era pensar mulheres lésbicas não feminilizadas, né? E de lá para cá eu tenho percebido que várias pessoas também têm refletido sobre essas ideias, esses termos, e tem um termo que começou a ter mais visibilidade, mais difusão, que é a desfeminilizada, mulher lésbica desfeminilizada, né, que as pessoas utilizam com o diminutivo desfem. Enfim, então eu quero refletir um pouco sobre essas ideias, né? Já faz um tempo que eu mesma venho questionando essa própria ideia que eu coloquei em 2015, 2016 da mulher não feminilizada, e daí eu vou explicar um pouquinho por quê e pensar termos que a gente pode utilizar para pensar essas ideias, né? Então, eu escrevi esse esboço recentemente, então eu vou ler uma parte, falar outra parte, é uma mescla assim de um pensamento em desenvolvimento, né? Então vamos lá. Feminilização é um processo de violência, é um processo, né? É um verbo, é um processo também. Então quando a gente fala, por exemplo, homens feminilizam mulheres, então o feminilizam, ele está sendo utilizado como um verbo, né? Então, e as mulheres feminilizadas são resultado dessa ação, desse processo. Então, acho importante a gente pensar que uma mulher feminilizada, o feminilizada não seria um adjetivo, uma característica, seria um estado, resultado de um processo de violência, né? Então essa é uma primeira ideia, né? Até quando a gente pensa uma mulher não feminilizada ou desfeminilizada, que era um termo, né, que eu mesma utilizava, eu comecei a repensar esse termo, porque é importante a gente pensar que a feminilização realmente é um processo, né? Então, todas as mulheres são feminilizadas, ou seja, homens feminilizam, ou seja, violentam todas as mulheres. A feminilização é uma violência, né? Então, no patriarcado, desde sempre, né? Desde que as mulheres nascem, elas sofrem esse processo de violência cotidianamente e estruturalmente, ou seja, elas vão sendo feminilizadas ao longo da vida, né? Então, por isso que eu acho importante a gente pensar esses termos, né? Então, por exemplo, falar que uma mulher é não feminilizada, por exemplo, seria a mesma coisa que falar que ela é não violentada. Fica um pouco, assim, esquisito a forma de falar. Ou, por exemplo, desfeminilizada seria desviolentada. Eu acho que são formas possíveis, né, textuais, de palavras, mas se a gente pensar mais a fundo, que a feminilização é um processo, então a gente pode pensar, podemos aprofundar, né, quais são os termos mais adequados que expressam o que estamos aí pensando, né? Então, como pensar o questionamento sobre o patriarcado, sobre as violências, né, sofridas pelas mulheres nesse sistema, né? Então, vamos lá. A feminilização é um tipo de violência, né? Existem vários tipos de violência. Então, se a gente fala, nem toda violência é feminilização, existem vários tipos de violência. A gente pensa no racismo, né, no capitalismo,
na homofobia, na lesbofobia, etc. Se a gente pensa na violência feminilização, é aquela estruturada pelos homens e tem como alvo as mulheres, todas as mulheres, né? E essa violência ocorre em diferentes formas, graus e intensidades, em função do local social onde a mulher se encontra, ou seja, das intersecções que ocorrem, né, com os outros regimes de dominação. Então, uma mulher indígena, uma mulher rica, uma mulher pobre, uma mulher lésbica, uma mulher negra, uma mulher periférica, etc., são todas mulheres, né, que passam pelo processo de feminização ao longo da vida, né, por essas violências, mas essas violências ocorrem de formas diferentes em função dos locais, né, dos locais culturais, sociais, onde essas mulheres se encontram, transitam, etc., né. Então, a gente pode pensar também que a feminilização, ela é derivada da misoginia. A misoginia é o ódio contra as mulheres. Pode-se dizer também que a misoginia é derivada do processo histórico de feminilização, né? Então vamos pensando juntas, né? São ideias em andamento. São elementos, né, a misoginia e a feminilização, que se reforçam e se retroalimentam, embasando a existência e a continuidade do patriarcado, que é difundido pela realidade onde homens decidem e excluem as mulheres, né, ou tentam excluir as mulheres dos processos de tomada de decisão. Então a gente pensa que a violência da feminização, ela é uma violência que é uma ferramenta do patriarcado, que coloca, né, que a todo dia age com o objetivo de retirar as mulheres dos espaços onde se tomam decisões, né? E essa seria a definição do patriarcado. Então, o patriarcado é o processo, ou resulta no processo de feminilização das mulheres. A feminilização seria justamente, a partir do meu ponto de vista, essas ideias que eu venho desenvolvendo, seria justamente a violência contra as mulheres e a violência que retira as mulheres dos espaços de tomada de decisão. Seria, né, uma das violências primeira, ou talvez a violência base. A partir dessa ausência dos espaços onde se tomam decisões, então fica impossível ou fica muito difícil para as mulheres decidirem sobre todos os campos da vida, né? E em todos esses campos, os homens vão se sentindo no direito de decidir pelas mulheres, decidir pelos corpos das mulheres, né? E aí a gente aqui mais para frente da conversa vai falar, inclusive, sobre essa questão da feminilidade estética e comportamental, onde se impõem às mulheres certas estéticas, certos comportamentos, posturas corporais, e a gente vai pensar isso também, como isso difere de sociedade para sociedade, né? Mas então, pensando então isso, como a feminilização, como esse processo de violência fundante do patriarcado, né? Então vamos lá, né? Tem várias reflexões aqui, então vamos lá. Tornar uma mulher feminilizada ao longo de sua vida e cotidianamente é tentar forçá-la constantemente à não decisão, à falta de controle sobre si e sobre o coletivo, sobre o território, sobre a economia, sobre as leis. Mulheres feminilizadas são o resultado do regime patriarcal de organização social, ou ainda são sua principal engrenagem. A feminilidade é um contexto social derivado da associação entre fêmea, que é a pessoa do sexo feminino, uma realidade biológica, vivenciada através do aspecto social, né? Associação, então, entre fêmea e mulher, ou a gente, no campo, né, mais geral conceitual, a mulheridade, que é uma experiência social vivenciada a partir da realidade biológica. Então, a feminilidade podemos pensar como o elo patriarcal que une a femeidade, né, que seria a realidade biológica do sexo feminino, e a mulheridade. E é constituído de processos de violência, com a intenção e a ação em tornar a experiência social de pessoas do sexo feminino uma experiência de não decisão, e também de submissão, de falta de autonomia, de sofrimento, de medo, de falta de restrição de mobilidade, restrição de acesso a recursos, restrição de desenvolvimento pessoal, profissional e social.